Olá, meus amados, a paz e a graça do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu gostaria aqui nesse momento de estar dividindo assim com todos um sonho em forma de uma visão que eu tive muito forte mesmo. É um alerta, um despertar para a humanidade acerca do que está para vir sobre a face da terra. Nós sabemos que a cada dia que se passa, a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, ela se aproxima cada dia mais. E a Bíblia diz que no final dos tempos, as pessoas iam ter visões, iam ter sonhos, iam ter revelações. E estamos vendo isso a cada dia que se passa, se intensificando cada vez mais, né? Então, à luz da Bíblia, que está aqui comigo agora, estou aqui no capítulo 12, Daniel, e gostaria de deixar esta palavra aqui em Daniel 12 e o versículo 4. E creio que vai se encaixar perfeitamente com o sonho que tive, que não foi um sonho qualquer. Creio eu que tenha sido um sonho revelador, porque tem sonho que é muito forte, tem sonho que ele vem em forma de revelação. E Deus usou muitas pessoas na Bíblia com sonhos poderosíssimos, como José, né, e muitas outras pessoas. E eu vou deixar um versículo aqui e vou contar o sonho que tive, que servirá de alerta para que venhamos estar assim, cingindo os nossos lombos, né, para suportar o que está vindo sobre a face da terra e nos preparar cada dia mais para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, para que estejamos firmes e fortes na presença do Senhor, porque Jesus está voltando. Amém? Eu não tenho dúvida nenhuma dentro das Escrituras do Senhor que Jesus está com a mão na maçaneta para abrir a porta e puxar a sua igreja, arrebatar a sua igreja. Vou estar descendo aqui esse versículo para contar o sonho que tive. Amém? Capítulo 12 de Daniel, versículo 4, que diz assim: E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. O sonho que tive está exatamente nesta parte B do versículo, onde diz: e a ciência se multiplicará. Acontece que nesse sonho eu estava no beiral de uma piscina muito grande, em um lugar de zona rural, e eu olhava assim para o horizonte, para o céu, os olhos fixados no céu, e eu via muitas coisas vindo de encontro à terra, mas vinha com muita velocidade. E quando aquelas coisas vinham se aproximando, pareciam assim umas bolainas de água, mas muito grande, muito poderosa, porque vinha com uma velocidade terrível de contra a terra. E no meio dessas bolainas de água vinha algo brilhando pelo meio, tipo que fosse um metal, um cobre, sei lá, algo tipo isso aqui assim. Só que não era nesse formato, era tipo uns pássaros, alguma coisa. Vinha pelo meio, mas vinha em uma velocidade muito grande, e eu olhava espantado para as pessoas que estavam à minha frente, porque a piscina que eu estava era um pouco alta, e eu olhava para as pessoas e ninguém via aquilo, só eu via. Eu dizia: meu Deus, será que ninguém está vendo o que eu estou vendo? E aquela coisa vinha com muita velocidade, ia descendo com muita velocidade. Eu aí pulava dentro da piscina e ficava agachado. Quando eu olhava de dentro da piscina para cima, eu via muitos, mas muitos pássaros. Só que esses pássaros, eles eram de ferro, de metal.
Ele era pássaro de metal, não era de carne e osso com penas. Não, era um pássaro normal. Só que milhares de milhares. Só que eles eram de metal. E a cor, até da cor dessa pulseira de relógio, da cor desse relógio mesmo. Desta cor assim mesmo. E eu agachado, eles ficavam por cima da piscina, mas aquela extensão gigantesca, muitos e muitos, muito mesmo. Eles ficavam em cima. E eu olhava de baixo para cima, porque a água é transparente, eu os via. E eles não conseguiam me ver. E chegou um certo tempo que eu não suportei mais ficar embaixo da água, eu subia. No que eu subia, eles não estavam mais. E ninguém conseguia ver. Então eu desci do berço da piscina, porque como era uma zona rural, eu desci para uma pontazinha de mato, assim, tipo uma floresta fechada, da parte de baixo da piscina. E eu fiquei assim num lugar fechado, e na minha frente estava a minha cunhada. A minha cunhada estava na minha frente. E aí, o que acontece? A gente estava conversando, aí vinha um desses passarinhos, um apenas, mas do jeitinho que estava no meio de milhares e milhares. Veio apenas um, sentou em um galho e ficou olhando para mim e para ela. E ela disse: misericórdia, que pássaro diferente. Quando eu olhava que o via, eu virava para ela e dizia para ela: Jesus está voltando. Eu até citava o nome dela, não vou falar aqui no vídeo, o nome da minha cunhada, mas eu falava no vídeo, a irmã da minha esposa. A irmã da minha esposa, ela estava de frente para mim, e eu dizia para ela: Jesus está voltando. Verdadeiramente, Jesus está voltando. E eu citava o nome dela. Jesus está voltando. E aí, aquele pássaro olhando para mim, eu dizia assim: você quer ver como ele é diferente? E aí eu pegava um facão, como eu estava na zona rural, né? Tinha acesso a esse tipo de ferramenta. Eu pegava esse facão e batia de banda nele, assim, ó. Batia de banda, não batia com corte para cortá-lo, eu batia de banda. Quando eu batia, que ele caía no chão, eu ia lá e pegava pelo pescoço dele. Pegava assim pelo pescoço dele e dizia assim: se ele reagir, ainda vai me atacar. E eu pegava esse pássaro e cortava ele no meio. Cortava ele no meio certinho. No que eu estava cortando esse pássaro, ele já era metade carne e metade de ferro, ferragem por dentro dele. No que eu estava... Porque quando no início da visão, né, do sonho, ele era todo de metal. Mas quando eu batia o facão que ele caía no chão, e eu pegava, ele já era de carne por fora, mas da cor ainda. As penas dele, tipo dessa cor mesmo, da mesma cor que eu vi o metal. E quando eu começava a cortar, os metal já era por dentro. Ou seja, ele não tinha ossos, ele era de metal. E aí eu pegava aquele bicho, cortava no meio e começava a puxar assim umas coisas de dentro dele. Aí eu tirava um chip e entregava para ela. Depois eu tirava o porta-chip, aquele adaptador, entregava para ela. E ele estava cheio de fiação dentro, cheio de ferrinhos por dentro também. Isso que me chama atenção, irmãos, para a tecnologia que está se avançando, como o profeta Daniel aqui, ele vem esclarecendo neste versículo que acabamos de ler. Irmãos, vamos nos despertar, porque Jesus está dando os sinais dele no céu e na terra, sinais do Senhor, da volta do Senhor. Quem lê ali o livro de Mateus, capítulo 24, vai entender o que está acontecendo quando Jesus ele fala para os discípulos dele ali acerca do final dos tempos. E essa foi a visão que tive muito forte, muito forte. E ainda eu falava para ela assim na visão, ainda dizia para ela assim, ó: eles estão nos monitorando. Quando ela olhava para ele, que falava assim: que pássaro diferente. Aí antes de eu bater o facão nele, eu dizia para ela assim, ó: ele está nos monitorando, está mapeando tudo.
Quer ver como ele é diferente? Aí eu batia o facão nele e ele caía. Eu pegava e cortava. Por dentro ele era cheio de metal por dentro. E aí quando eu abria ele, eu tirava logo o chip, entregava para ela um chip, chip tipo chip de celular mesmo, chip de celular mesmo. E pegava o porta-chip também, aquele adaptadorzinho assim, puxava e dava a ela. Vamos nos despertar, gente. Isso é sinal de perseguição da volta do Senhor. Amém? Que o Senhor Jesus abençoe e que esse vídeo venha servir de despertar para muitos e muitos, em nome do Senhor Jesus. Vamos nos preparar porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Lucas capítulo 12, versículo 8. Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante dos anjos de Deus. Amém? A paz do Senhor Jesus.